O maquinário de guerra que Vladimir Putin lançou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022 foi apresentado como o segundo exército mais poderoso do mundo, uma força modernizada capaz de uma vitória rápida e decisiva. 4 anos depois, essa imagem está em ruínas, substituída pela dura realidade de um exército que perde seus equipamentos mais avançados em um ritmo insustentável. As linhas de frente agora estão cada vez mais povoadas, não pelos modernos tanques T-90M, mas por seus antecessores antigos, os T-62 e até mesmo T-55, veículos que já eram considerados ultrapassados quando a própria União Soviética ainda existia. Essas não são escolhas táticas, são atos de desespero, um sinal claro de que o tão exaltado complexo militar industrial russo não consegue acompanhar as perdas impressionantes causadas por uma resistência ucraniana determinada e tecnologicamente avançada. Essa dependência de equipamentos antiquados vai muito além dos veículos blindados. Sistemas de artilharia dos anos 60 estão sendo retirados de depósitos profundos, com canos gastos e precisão duvidosa. A Força Aérea Russa, que se esperava dominar os céus, viu seus modernos jatos Sukhoi, como o Su-34 e o Su-35, serem sistematicamente degradados pelas sofisticadas defesas aéreas ucranianas. Isso forçou um recuo para aeronaves mais antigas e menos capazes, além de uma dependência maior de ataques de mísseis de longo alcance, menos precisos. A campanha inicial de choque e pavor, baseada em princípios modernos de guerra combinada, se transformou em uma guerra de atrito, onde a principal moeda não é o brilhantismo estratégico, mas sim a massa de aço ultrapassado e corpos de recrutas lançados ao combate. A evidência visual é tão contundente quanto condenatória. Imagens de satélite de depósitos russos mostram vastos pátios, antes cheios de milhares de veículos armazenados, agora significativamente esvaziados. Analistas de inteligência de fonte aberta acompanham meticulosamente a aparição dessas máquinas antigas no campo de batalha, catalogando sua destruição inevitável. Não se trata apenas de usar estoques antigos para suplementar as forças modernas. É uma substituição total. O exército profissional e bem equipado que entrou na Ucrânia foi reduzido a uma sombra do que foi, forçando o Kremlin a depender dos fantasmas do seu passado soviético para sustentar a agressão atual, uma estratégia que está se mostrando extremamente cara. As implicações dessa regressão tecnológica são profundas. Um exército equipado com tanques e artilharia de 60 anos não pode executar as manobras complexas da guerra moderna de forma eficaz. Ele se torna mais lento, mais vulnerável e menos letal. A disparidade na qualidade dos equipamentos cria uma vulnerabilidade crítica que as forças ucranianas aprenderam a explorar com maestria. Cada T-62, destruído facilmente por um míssil antitanque moderno ou por um drone barato, é um testemunho do fracasso estratégico da campanha russa. É uma desmilitarização lenta e dolorosa, não por tratado ou negociação, mas por destruição contínua no campo de batalha, deixando o exército russo como uma casca vazia de suas ambições pré-guerra. Se o esforço de guerra russo é marcado pela regressão a táticas da era soviética, a defesa ucraniana é definida pelo salto inovador para o futuro da guerra. A presença onipresente de drones mudou fundamentalmente o campo de batalha, transformando vastas áreas ocupadas em zonas letais para as forças russas. Esses veículos aéreos não tripulados, desde modelos sofisticados de vigilância até simples quadricópteros FPV carregados de explosivos, deram aos operadores ucranianos um nível de consciência situacional sem precedentes. São os olhos sempre atentos no céu, capazes de localizar uma trincheira russa escondida, um grupo de assalto se concentrando ou uma peça de artilharia de alto valor a quilômetros de distância, tudo em tempo real. Essa vigilância constante eliminou o elemento surpresa, que é um pilar da doutrina militar russa. Mas olha só, a verdadeira revolução não está apenas em ver o inimigo.
mas na capacidade de atacar com precisão imediata e devastadora. Operadores de drones ucranianos, frequentemente trabalhando em pequenas equipes móveis próximas à linha de frente, podem identificar um alvo e engajá-lo em poucos minutos. Um esquadrão russo tentando avançar pela terra de ninguém não enfrenta mais apenas metralhadoras e morteiros. Agora é caçado por enxames de drones FPV ágeis, cada um carregando uma carga capaz de desabilitar um veículo ou eliminar vários soldados. Isso criou uma zona da morte dos drones que vai muito além da linha de frente tradicional, atingindo comboios de suprimentos, postos de comando e tropas em descanso nas áreas traseiras russas, com eficiência assustadora. Essa superioridade tecnológica funcionou como um grande equalizador, permitindo que uma força ucraniana menor tenha um impacto muito maior. Um único drone bem operado, que custa algumas centenas de libras, pode destruir um tanque que vale milhões ou desbaratar um ataque de infantaria inteiro. O custo-benefício é simplesmente impressionante e representa um pesadelo estratégico para os militares russos. Eles estão travando uma guerra simétrica de atrito com equipamentos caros e limitados contra uma ameaça assimétrica que é barata, abundante e implacavelmente eficaz. O impacto psicológico nos soldados russos, que sabem que podem ser observados e atacados a qualquer momento, de qualquer direção e sem aviso, tem sido profundamente desmoralizante, levando a baixa moral e relutância em avançar. O exército ucraniano integrou essa capacidade de drones em todos os níveis de sua estrutura de comando, criando uma ligação sensor-atirador rápida e altamente descentralizada. Informações de um drone de reconhecimento podem ser imediatamente repassadas para uma bateria de artilharia ou uma equipe FPV próxima, permitindo ataques coordenados que sobrecarregam as defesas russas. Essa abordagem em rede é o oposto da hierarquia rígida e centralizada do exército russo. Ela dá poder a oficiais subalternos e soldados individuais, promovendo uma cultura de adaptação e inovação que as forças do Kremlin não conseguiram igualar. O drone se tornou a arma definidora desse conflito, e o domínio ucraniano sobre ela é um dos principais motivos para o fracasso da guerra de conquista de Putin. Há meses, o Ministério da Defesa russo conduz uma campanha incessante de informação centrada na cidade estratégica de Kupiansk, no Oblast de Kharkiv. Comunicados oficiais e noticiários da televisão estatal repetidamente divulgam afirmações triunfantes de avanços, sugerindo que as forças russas estão prestes a capturar, ou já controlam, grandes partes da cidade. Essas reportagens são destinadas ao público interno, pintando um quadro de avanço russo inexorável e de uma defesa ucraniana em colapso. A máquina de propaganda do Kremlin apresenta a batalha por Kupiansk como uma grande história de sucesso, um passo crucial para atingir seus objetivos mais amplos no leste da Ucrânia, e uma justificativa para os custos imensos da guerra. No entanto, o abismo entre essas declarações oficiais e a realidade verificável no terreno é enorme. Análises independentes, incluindo avaliações detalhadas de organizações como o Instituto para o Estudo da Guerra, refutam sistematicamente as alegações de Moscou. Mesmo recentemente, no final de janeiro e início de fevereiro de 2026, enquanto a Rússia proclamava ganhos significativos, o Instituto avaliava esses avanços como em grande parte fictícios. A geolocalização de imagens de combate e relatos de fontes militares ucranianas indicam que as forças ucranianas não apenas controlam a vasta maioria da cidade, especialmente na margem ocidental do estratégico rio Oskil, mas também realizaram contra-ataques bem-sucedidos, recuperando posições que foram brevemente contestadas. O padrão de desinformação é deliberado e consistente. O exército russo frequentemente realiza um ataque de sondagem menor, talvez conquistando algumas centenas de metros de terreno ou chegando temporariamente à periferia de uma vila próxima a Kupiansk. Essa ação tática limitada é então amplificada imediatamente pelo aparato de propaganda
como uma grande vitória estratégica. Quando observadores independentes conseguem verificar que o ataque foi repelido e as posições perdidas, a narrativa já está consolidada em Moscou. Esse ciclo de exagero e falsidade serve para manter o apoio público à guerra e projetar uma imagem de força e competência que o exército russo simplesmente não possui no campo de batalha. A situação em Kupiansk é um microcosmo de toda a estratégia de informação da Rússia, construída sobre uma base de mentiras para ocultar fracassos catastróficos. Em fevereiro de 2026, longe de estar sob controle russo, Kupiansk permanece um bastião da resistência ucraniana. As ofensivas russas intensas, lançadas durante o outono de 2025 e o inverno, foram custosas e, em grande parte, infrutíferas. A cidade é um símbolo poderoso, não da vitória russa, mas da incapacidade do Kremlin de transformar seus objetivos em realidade e de sua disposição em enganar seu próprio povo sobre o verdadeiro estado da guerra. A obsessão do Kremlin com Kupiansk não é por acaso. A cidade representa um prêmio estratégico de enorme importância. Antes de sua libertação pelas forças ucranianas na impressionante contraofensiva de Kharkiv em setembro de 2022, Kupiansk servia como principal centro logístico de toda a frente russa na região. É um entroncamento ferroviário fundamental, um ponto de conexão de linhas que correm de norte a sul e de leste a oeste, ligando a Rússia diretamente às suas posições avançadas no leste da Ucrânia. O controle de Kupiansk é essencial para a movimentação eficiente de tropas, munição, combustível e equipamentos pesados. Sem ele, a logística russa na área é forçada a utilizar redes rodoviárias mais lentas e vulneráveis, o que dificulta muito a capacidade de sustentar operações ofensivas de grande escala. Para a Rússia, recapturar Kupiansk seria um divisor de águas. Resolveria muitos de seus problemas logísticos e abriria um possível eixo de avanço em direção a Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Tomar a cidade seria um grande impulso de moral e uma vitória concreta que Putin poderia apresentar ao povo russo após anos de impasse e recuos humilhantes. Também permitiria à Rússia restabelecer uma linha defensiva mais sólida ao longo do rio Oskil e colocaria enorme pressão sobre as forças ucranianas que defendem o norte do Donbas, potencialmente forçando-as a desviar recursos de outras frentes críticas. O valor estratégico dessa única cidade não pode ser subestimado no contexto da campanha mais ampla no leste. Por outro lado, para a Ucrânia, manter Kupiansk é uma prioridade absoluta. Sua defesa protege o flanco das forças ucranianas que operam mais ao sul no Donbas e impede o colapso de toda a frente de Kharkiv. Mantém a ameaça à cidade de Kharkiv à distância e serve como trampolim para futuras contraofensivas ucranianas, visando libertar ainda mais a região de Luhansk. A resistência feroz dos defensores ucranianos é uma prova de que eles entendem a importância da cidade. Eles não estão apenas defendendo prédios e ruas, estão protegendo uma artéria vital da defesa nacional, cuja perda teria consequências negativas em cascata por todo o leste. A batalha por Kupiansk, portanto, é muito mais do que uma disputa territorial. É uma luta pelo domínio logístico e pelas opções estratégicas futuras. Os ataques russos intensos e de alto custo nos arredores da cidade ao longo do final de 2025 e início de 2026 destacam sua importância nos planos do Kremlin. Cada metro de terreno é disputado com intensidade porque ambos os lados sabem que o destino da campanha mais ampla no nordeste da Ucrânia pode ser decidido por quem controlar essa cidade ferroviária vital. A defesa continuada e bem-sucedida de Kupiansk pela Ucrânia é uma grande vitória operacional, frustrando os objetivos estratégicos centrais da Rússia na região. Para além dos dados secos de imagens geolocalizadas e de satélite, a análise de experientes especialistas militares oferece um contexto crucial para a campanha de desinformação do Kremlin.
Figuras como Chuck Pfarrer, ex-líder de esquadrão do SEAL Team 6 e respeitado analista militar, oferecem uma perspectiva clara e sem filtros que atravessa a névoa da propaganda russa. Pfarrer e outros como ele consistentemente destacam a desconexão entre as vitórias alegadas pela Rússia e seu desempenho real. Eles apontam para os combates em torno de Kupiansk não como um sinal de força russa, mas como evidência de um comando militar disfuncional, repetindo táticas custosas e falhas. A análise deles reforça a visão de que os chamados ganhos da Rússia são frequentemente ilusórios, temporários ou comprados a um preço inaceitavelmente alto em homens e material. Esses especialistas analisam os detalhes minuciosos do conflito que revelam a verdadeira história. Eles observam, por exemplo, que os ataques russos são frequentemente mal coordenados, carecendo de apoio de artilharia adequado ou cobertura aérea, o que leva colunas blindadas a serem dizimadas por drones e equipes antitanque muito antes de atingirem seus objetivos. Pfarrer frequentemente descreve essas ofensivas como ofensivas Potemkin, operações projetadas mais para seu efeito propagandístico do que para alcançar qualquer objetivo militar significativo. Este comentário especializado é honestamente vital, porque explica por que a Rússia está falhando, apontando para problemas sistêmicos em treinamento, liderança e doutrina que a propaganda simplesmente não consegue esconder de um olhar treinado. Eles fornecem a narrativa que conecta os pontos entre um T-62 sendo destruído e um relatório falso na televisão estatal russa. O consenso entre a maioria dos analistas militares ocidentais independentes está em total desacordo com a narrativa do Kremlin. Eles avaliam que o exército russo perdeu a iniciativa que buscava ganhar com sua ofensiva de inverno. Em vez de alcançar um avanço, suas forças foram desgastadas em custosos ataques frontais contra posições ucranianas bem preparadas. Os especialistas apontam para o fato de que, embora a Rússia afirme estar avançando, é a Ucrânia que tem demonstrado a capacidade de conduzir contra-ataques localizados, estabilizar a frente e até mesmo retomar território. Essa visão de especialistas, compartilhada por instituições e indivíduos, oferece uma contranarrativa crítica que se baseia na realidade militar, não na fantasia política. Crucialmente, essas análises não se baseiam em especulações, mas em um exame rigoroso de evidências de código aberto. Eles escrutinam cada pedaço de informação disponível, desde postagens de soldados em redes sociais até fotos de satélite comerciais e vídeos de combate, para construir um quadro preciso do campo de batalha. Quando Chuck Pfarrer ou o Instituto para o Estudo da Guerra afirmam que as alegações russas sobre Kupiansk são falsas, é porque as evidências apoiam esmagadoramente essa conclusão. O trabalho deles serve como um serviço público essencial, responsabilizando o Estado russo por suas mentiras e fornecendo ao público global uma compreensão mais precisa de um conflito deliberadamente envolto em desinformação por um de seus principais beligerantes. A prova mais contundente do fracasso da guerra da Rússia está escrita na dura aritmética de suas baixas. No início de 2026, o número total de militares russos mortos, feridos ou desaparecidos desde o início da invasão em grande escala havia subido para um número quase incompreensível, estimado em cerca de 1,2 milhão. Dentro desse número, o total de mortos em combate é estimado em até 325 mil. Não são apenas estatísticas. Representam uma perda catastrófica de vidas em uma escala não vista há gerações. Os relatórios diários de baixas do Estado-Maior ucraniano, embora devam ser tratados com certa cautela, apontam consistentemente para perdas diárias impressionantes, frequentemente excedendo 1.000 soldados mortos em um único período de 24 horas durante as operações ofensivas de pico. O que é particularmente alarmante para a Rússia é a proporção anormalmente alta de mortos em relação aos feridos.
Na maioria dos conflitos modernos, a proporção de feridos para mortos é tipicamente de cerca de 3 ou 4 para 1, refletindo avanços na medicina de campo de batalha e evacuação rápida. Para as forças russas na Ucrânia, essa proporção está perigosamente próxima de 1 para 1. Isso aponta para uma falha sistêmica nos cuidados médicos militares russos, desde a falta de médicos de combate treinados e suprimentos básicos de primeiros socorros na frente, até a incapacidade de evacuar os feridos em tempo hábil. Soldados estão morrendo em trincheiras e em campos enlameados, vítimas não apenas do fogo ucraniano, mas também da incompetência logística e da indiferença de seu próprio exército. As perdas materiais são igualmente impressionantes e insustentáveis. De acordo com dados meticulosamente verificados de rastreadores de código aberto, a Rússia perdeu mais de 24 mil equipamentos militares. Isso inclui um número espantoso de 13.855 tanques e outros veículos blindados, a espinha dorsal de qualquer exército terrestre. Os céus também foram custosos, com a perda confirmada de 361 aeronaves, muitas delas os caças-bombardeiros mais modernos e caros da Rússia. No mar, a temida frota do Mar Negro foi humilhada, perdendo 29 navios navais, incluindo sua capitânia, para um país que efetivamente não tem uma marinha tradicional. Esses não são o tipo de perdas que podem ser facilmente ou rapidamente substituídas, forçando a dependência das relíquias da era soviética discutidas anteriormente. Cada uma dessas perdas conta uma história de falha tática. Os tanques destruídos são evidência de assaltos frontais, mal concebidos contra as defesas antitanque ucranianas. As aeronaves abatidas representam a falha em suprimir a rede de defesa aérea cada vez mais sofisticada e integrada da Ucrânia. As altas taxas de baixas para a infantaria são o resultado direto de táticas de moedor de carne, onde ondas de soldados mal treinados são enviados para a morte para sondar as fraquezas nas linhas ucranianas. Essa abordagem brutal e de atrito é uma admissão tácita de que a Rússia é incapaz de lutar uma guerra moderna e deve, em vez disso, recorrer às táticas mais cruas e custosas imagináveis, trocando milhares de vidas por metros de terra arrasada. A fase inicial da invasão de 2022 baseou-se nos princípios da guerra de manobra. Avanços rápidos e profundos de colunas blindadas projetadas para contornar pontos fortificados, cercar as forças ucranianas e tomar cidades-chave como Kiev em questão de dias. Essa grande estratégia colapsou de forma espetacular em poucas semanas, desfeita por um planejamento falho, logística precária e uma resistência ucraniana inesperadamente feroz. 4 anos depois, qualquer pretensão de manobra sofisticada foi completamente abandonada. O exército russo reverteu para a forma mais primitiva de conflito, uma brutal guerra de atrito, focada em ataques frontais contra linhas defensivas fixas. Esta não é uma escolha estratégica, mas uma admissão de falha, um reconhecimento de que suas forças carecem da habilidade, equipamento e coordenação para fazer qualquer outra coisa. O atual modelo operacional russo é um ciclo sombrio e repetitivo. Começa com barragens de artilharia massivas, muitas vezes indiscriminadas, destinadas a pulverizar as posições ucranianas. Isso é seguido por ondas de assaltos de infantaria, frequentemente compostas por batalhões penais, Storm Z, mal treinados ou conscritos recém-mobilizados. Espera-se que essas ondas iniciais sofram baixas enormes, mas sua tarefa é revelar as posições de tiro ucranianas e esgotar suas munições. Somente então, tropas mais profissionais ou unidades blindadas podem ser enviadas para explorar qualquer fraqueza percebida. Isso é a antítese da manobra. É uma tática de onda humana que lembra a Primeira Guerra Mundial, trocando vidas por ganhos incrementais medidos em metros. Essa mudança tática é uma consequência direta das realidades do campo de batalha impostas pela Ucrânia.
A letalidade dos drones ucranianos, da artilharia de precisão e das posições antitanque bem localizadas tornou a manobra blindada em larga escala excepcionalmente arriscada, se não impossível. Uma coluna de tanques e veículos blindados se reunindo para um ataque é agora facilmente avistada e alvejada muito antes de atingir seu objetivo. As zonas de morte dos drones efetivamente deram xeque-mate à capacidade da Rússia de concentrar suas forças para um avanço. Incapaz de superar os ucranianos em manobra, o comando russo recorreu à única ferramenta que lhe resta, massa avassaladora, esperando esmagar os defensores por meio de uma vasta superioridade numérica, independentemente do custo humano. O fracasso da guerra de manobra tem profundas consequências a longo prazo para o exército russo. Um exército que só consegue travar guerras de atrito é um instrumento ineficiente e sem sutileza. É incapaz de alcançar resultados rápidos e decisivos e está preso a um modelo de conflito que consome vastas quantidades de pessoal e material a uma taxa alarmante. Isso forçou a Rússia a uma economia de guerra total e a um estado de mobilização perpétua, com um estresse significativo em sua sociedade. O sonho inicial de uma vitória relâmpago foi substituído pelo pesadelo de um conflito interminável e desgastante, onde o único progresso mensurável é o número crescente de corpos em ambos os lados. Por anos, o Kremlin manteve um controle quase total sobre o fluxo de informações na Rússia, criando uma realidade alternativa onde sua operação militar especial é um sucesso retumbante. No entanto, a escala das perdas e a consistente falta de progresso tangível estão começando a criar rachaduras nessa fachada cuidadosamente construída. Uma fonte significativa dessa dissidência vem de um lugar inesperado: os blogueiros militares russos pró-guerra, ou milbloggers. Esses indivíduos, muitas vezes em campo ou intimamente conectados a unidades da linha de frente, tornaram-se cada vez mais vocais em suas críticas à narrativa oficial, fornecendo um quadro da guerra drasticamente diferente daquele apresentado na televisão estatal. Esses milbloggers, embora profundamente nacionalistas e apoiadores dos objetivos da guerra, não se esquivam de relatar os erros táticos, os pesadelos logísticos e as baixas catastróficas que testemunham. Eles questionam abertamente a competência de comandantes de alto escalão e zombam dos relatórios triunfantes do Ministério da Defesa. Quando Moscou reivindica um grande avanço perto de Kupiansk, é frequentemente um milblogger russo que primeiro posta um relato contraditório, lamentando a perda de uma coluna blindada inteira em um ataque fracassado. Isso cria um ciclo de feedback disfuncional, onde a verdade da linha de frente está em desacordo com os relatórios enviados pela cadeia de comando e transmitidos ao público, fomentando cinismo e desconfiança dentro do próprio exército. A crescente desconexão está colocando o Kremlin em uma posição difícil. Esses blogueiros possuem um grande número de seguidores e são vistos como vozes críveis e patrióticas por um segmento da população profundamente engajado na guerra. Silenciá-los completamente arriscaria alienar uma importante base de apoio pró-guerra e admitir que seus relatos de fracasso são verdadeiros. No entanto, permitir que continuem suas críticas mina diretamente os esforços de propaganda do Estado e expõe as mentiras veiculadas pelas fontes oficiais. Essa contradição interna destaca a fragilidade do controle de informações de Putin. A realidade da guerra está se tornando muito sombria e muito disseminada para ser completamente suprimida. O descontentamento não se limita mais aos fóruns online. O grande número de funerais que ocorrem em cidades de toda a Rússia, o retorno de soldados gravemente feridos e as histórias sussurradas sobre o que realmente está acontecendo na frente estão lentamente corroendo a narrativa oficial. Embora a oposição pública generalizada permaneça contida devido à repressão severa, as sementes da dúvida estão sendo plantadas. Os russos estão começando a questionar por que uma operação limitada exige mobilização interminável
e por que a vitória prometida permanece perpetuamente fora de alcance. A verdade da guerra, trazida para casa por caixões e 1000 bloggers críticos, está se mostrando um poderoso antídoto para as mentiras do Kremlin. O catálogo de falhas, a dependência de armas antigas, a incapacidade de combater drones ucranianos, as vitórias ilusórias em lugares como Kupiansk, as terríveis taxas de baixas, tudo aponta para uma única conclusão: a aposta estratégica de Vladimir Putin falhou. A guerra que ele iniciou para reafirmar o domínio russo, destruir o Estado ucraniano e controlar a influência da OTAN, alcançou exatamente o oposto em todas as frentes. Seu exército está sendo sistematicamente degradado, a Ucrânia está mais unida e determinada do que nunca, e a OTAN se expandiu. A guerra de manobra acabou, perdida nos campos e florestas fora de Kiev e Kharkiv, substituída por uma brutal guerra de atrito, que a Rússia está mal equipada para vencer contra um adversário suprido pelo Ocidente e altamente motivado. As consequências para o próprio Putin estão se tornando cada vez mais severas. Por mais de 2 décadas, seu governo foi baseado em uma promessa de estabilidade e restauração da força nacional. A guerra na Ucrânia despedaçou essa promessa. Ele agora preside uma nação que sofre imensos custos humanos e econômicos por um conflito que não tem um caminho claro para a vitória. A constante enxurrada de mentiras de seu próprio Ministério da Defesa pode isolá-lo de algumas das consequências políticas imediatas, mas a realidade não pode ser adiada para sempre. Cada ofensiva fracassada e cada novo relatório de perdas assombrosas erode ainda mais sua imagem de estrategista mestre, revelando-o, em vez disso, como um líder isolado que levou seu país a um atoleiro catastrófico. O futuro da guerra agora parece drasticamente diferente de como o Kremlin o imaginou. A Ucrânia demonstrou que pode não apenas resistir aos ataques russos, mas também revertê-los, como visto em sua defesa contínua e avanços em torno de Kupiansk. A iniciativa tecnológica e tática está com Kiev. Embora a Rússia ainda possa infligir imenso sofrimento, particularmente na infraestrutura civil, sua capacidade de atingir seus objetivos políticos centrais por meio da força militar parece ter desaparecido. O conflito agora é um teste de resistência, e embora a Rússia seja maior, a resiliência da Ucrânia, combinada com o apoio ocidental sustentado, lhe dá um caminho crível para frustrar as ambições finais de Putin. Em última análise, a queda do exército moderno da Rússia na Ucrânia é uma história de arrogância encontrando a realidade. É a história de uma potência do século XXI tentando travar uma guerra do século XX, apenas para ser derrotada pela tecnologia do século XXI e por uma vontade nacional inabalável. Putin buscou redesenhar o mapa da Europa pela força, mas em vez disso expôs as profundas fraquezas no cerne de seu próprio regime e exército. As mentiras podem continuar, mas a verdade está sendo escrita todos os dias no campo de batalha, nos escombros de tanques russos e na coragem dos soldados ucranianos. As consequências desse fracasso moldarão o futuro da Rússia e da Europa nas próximas décadas.